Imagine um idoso que com seus 70, 80 anos de idade, hoje se encontre acamado, abandonado pelos seus filhos. Será que seria possível, nesse tipo de situação, pedir uma pensão alimentícia para os filhos desse idoso? Bom, seja bem-vindo a mais um Minuto em Família. Aqui a gente fala sobre os conflitos de família de uma maneira clara e acessível, de maneira com que você entenda sobre os seus direitos, sobre o direito dos seus familiares e consiga também aí compartilhar esse vídeo tanto entre amigos, entre colegas, entre familiares que estejam eventualmente passando por algum problema que a gente comentar por aqui. E hoje a gente vai falar sobre os nossos velhinhos. Os nossos velhinhos, colocando aqui, claro, de uma maneira carinhosa, Porque a gente precisa ter um cuidado e uma noção de que os idosos, eles têm uma importância para a nossa sociedade. Isso porque a gente tem que cuidar deles, basicamente porque nós vamos se tornar também um deles, futuramente. E os idosos, eles têm uma certa dificuldade, por exemplo, em lidar com a sociedade, porque, por exemplo, eles têm uma dificuldade de locomoção, eles têm mais problemas de saúde, Então, os idosos, de uma maneira em geral, eles precisam de um cuidado maior dentro do direito de família. Eles são o que a gente considera de pessoas vulneráveis dentro do direito de família. E o que acontece? Para essas pessoas vulneráveis, o direito ele tem um olhar diferenciado, ele tenta cuidar melhor dessas pessoas, dando maiores direitos para elas. Hoje a gente tem um Estatuto do Idoso, que é especificamente para proteger essas pessoas. E dentro desse Estatuto do Idoso existem diversas proteções que se relacionam também com conflitos familiares. Mas também no Código Civil é importante a gente saber que dentro das leis que a gente tem, é possível que você até mesmo peça alimentos. Sabe aquela pensão alimentícia que os filhos pedem para os pais? Pois é, aqui a gente também pode ter o idoso, o avô, pedindo alimentos tanto para os seus filhos quanto para os seus netos em situações excepcionais. Então, é possível que a gente tenha, no caso concreto, idoso que precise de uma assistência financeira de seus familiares. E como a gente consegue perceber que em muitos casos existem filhos que têm a capacidade financeira, mas não estão lá dando uma assistência material, é possível que a gente peça assim, uma pensão alimentícia. Aí, se não tiver um acordo, vai ter que ser judicial, ou seja, pedindo para o Poder Judiciário, para o juiz decretar isso, para que os filhos daquele idoso paguem pensão alimentícia regularmente para o seu respectivo pai, para aquele idoso que esteja precisando desses cuidados materiais. Mas também tem aqueles casos em que existe ali um abandono afetivo, Algo que seja ali aqueles filhos que não têm uma consideração com os pais depois que atinjam uma certa idade e esses filhos desse idoso abandonem o idoso nos cuidados afetivos. É muito delicado a gente tratar hoje em dia da monetização, da responsabilidade civil de danos morais dentro das relações familiares. A gente tem que ter um cuidado extra quando a gente fala em dano moral dentro do direito de família, porque não é unânime, não é uma coisa que todo juiz reconhece, não. Tem que ser analisado o caso concreto. E também aqui, quando a gente fala de abandono afetivo de um filho com o seu pai, isso tem que ser analisado no caso concreto. Não dá pra gente dizer que sempre é possível danos morais, por exemplo, dentro dessa hipótese, desse exemplo de abandono afetivo, que a gente chama de abandono afetivo inverso, que é feito dos filhos com os pais, Então, essas foram as dicas. Não sei se você sabia sobre pensão alimentícia para idoso e até mesmo possibilidade de danos morais por abandono afetivo inverso.
mas esse é o nosso propósito, é levar a informação para que você consiga compartilhar isso, né, e difundir essa informação para toda a sociedade. Então siga o nosso conteúdo do Minuto em Família, tá? A gente sempre está postando coisas aqui, algumas vão para dentro da nossa comunidade, então se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, tá? Fica ligado que a gente vai passando as informações sobre a comunidade do Minuto em Família. Seja bem-vindo, inscreve aqui, coloca o seu comentário, a sua dúvida, curta o nosso vídeo e compartilhe. Um forte abraço e até mais!